queridos ouvintes! Bem-vindos a mais uma história do nosso extraordinário, magnífico, inigualável podcast Crime. Aqui quem vos fala é Detley. Sou uma curiosa que adora ler, pesquisar e escrever e conto toda sexta-feira um crime baseado num fato real. Antes de mais nada, muito obrigada aos likes, comentários, inscritos, papagaio e periquito do nosso último podcast. Por quê? Porque eles motivam muito e ajudam o canal a continuar crescendo. No último podcast, falamos sobre a tentativa de assassinato a Andy Warhol. O homem é um desastre biológico. Valerie, não faça isso! Em 3 de junho de 1968, a feminista radical Valerie Solanas tentou matar o artista nova-iorquino Andy Warhol. Graças à tentativa de assassinato, os preços do seu trabalho explodiram. Ele se tornou o superstar da pop art e ela se tornou uma sem-teto. Hoje falaremos do banho de sol na faixa da morte. O Mar Báltico era o sonho de férias de milhões de alemães orientais. Mas o idílio na fronteira norte da RDA era enganoso. Era permitido nadar em piscinas, mas remar em barcos infláveis era estritamente proibido. O fotógrafo Siegfried Winterburg relembra sua juventude à beira-mar, onde uma noite de amor nas dunas podia terminar mal. Vamos, então, para o relato de acordo com o fotógrafo Wilfried Wittenburg. Recentemente, recebi uma ligação telefônica. Crianças em idade escolar queriam saber como era viver atrás do muro naquela época. Como posso explicar isso? Eu nunca morei do outro lado do muro. Cresci perto do Mar Báltico. Lá, no norte da RDA, a fronteira era invisível, mas onipresente. A vida na costa do Báltico tinha um lado claro e um outro lado escuro. O lado bom era o mar, as praias de areia branca, os calçadões, os acampamentos, o ar fresco e as vistas amplas. Nós, crianças, tínhamos 8 semanas de férias escolares no verão. Era uma época cheia de sol, areia e água. Do que mais você precisa? Talvez uma pá, uma boia de natação, talvez traje de banho. Para nós crianças, os verões na água eram completamente despreocupados. Não tanto para os nossos pais. Eles não podiam simplesmente entrar em um restaurante para jantar durante a alta temporada. Havia longas filas do lado de fora dos restaurantes. A mesma coisa acontecia na padaria de manhã. Os moradores locais frequentemente reclamavam porque os turistas esvaziavam as lojas e só encontravam prateleiras vazias no final do dia. Nos dias quentes, o fornecimento de bebidas caía. Havia uma escassez constante de frutas e verduras frescos. A história era diferente para os turistas que recebiam cheque de férias da FDGB. Estatisticamente falando, todo trabalhador tinha esse privilégio uma vez a cada 10 anos. A Federação Sindical da Alemanha Livre era a maior fornecedora de viagens de férias na RDA. E os hóspedes das casas da
FDGB recebiam tudo o que precisavam. Os assentos, os horários fixos para as refeições. Os quartos eram pequenos e mobiliados de forma espartana. E as camas geralmente estavam gastas. Chuveiros ou banheiros só estavam disponíveis em alguns andares ou embaixo no porão. Havia uma televisão na sala em comum que exibia apenas os 2 programas da RDA. Mas os turistas de Bitterfeld, Chocopau e Hoyerswerda não reclamavam disso. Não ter férias no Mar Báltico teria sido muito pior para eles. Os melhores dias do ano eram os mais agradáveis que se você conhecesse alguém que morasse nesse paraíso de férias. Desde a minha infância até minha adolescência, minha família morava perto do mar. O apartamento era pequeno, mas tínhamos um sótão que meus pais haviam transformado em um lugar aconchegante, equipado com camas para hóspedes. No verão, todos os nossos parentes, de repente, sabiam onde morávamos. E não apenas eles. A notícia da nossa acomodação no sótão havia se espalhado até as montanhas, de onde logo recebemos uma solicitação de uma família, perguntando se poderiam se hospedar conosco. Os hóspedes ficaram satisfeitos com o que tínhamos a oferecer e passaram 2 semanas felizes conosco no sótão. Quando saíram, perguntaram se podiam voltar no ano seguinte e garantiram seu pedido com uma nota de 100 marcos. Isso foi muito dinheiro para os meus pais. Foi aí que começou o lado sombrio na vida do Mar Báltico. Todas as famílias da RDA tinham que manter um livro doméstico no qual registravam seus visitantes. Em Bitterfeld, Chocopau e Hoyerswerda, esses registros eram provavelmente mantidos de forma bastante negligente, mas nossa casa estava localizada em uma área de fronteira. Mesmo que a costa do Mar Báltico parecesse muito diferente do arame farpado, da faixa da morte, dos sistemas de disparo automático e das torres de vigia ao longo da barreira de oeste, no muro ao redor de Berlim Ocidental, essa ainda era a fronteira de Prüwall, perto de Travesmünde. Aqui, até atrás, a beira-mar de Alsbeck, pouco antes de Schweinemünde. Nas reuniões, meus pais eram instados a relatar todas as visitas. Todo mundo conhecia todo mundo onde morávamos. Portanto, não era fácil hospedar alguém secretamente e ganhar 100 euros a mais. Mas meus pais também não podiam passar pelos canais oficiais. Todos os proprietários particulares eram registrados por um serviço central de férias e a qualidade dos albergues era verificada. Um sótão certamente nunca teria sido autorizado para ser alugado. Assim, meus pais viviam em constante medo e incerteza, enquanto os mineiros do Erzgebirge passavam seus dias mais felizes. Era proibido estar na praia entre o pôr do sol e o nascer do sol. Durante esse período, guarda das fronteiras com cães pastores, binóculos e armas corriam pelas dunas. Não era incomum que as carteiras de identidade fossem verificadas quando se tomava banho nu à noite. Embora já fosse proibido o uso de pedalinhos, botes infláveis ou equipamentos de mergulho durante o dia, até mesmo as cadeiras de praia eram vasculhadas em busca de amantes após o pôr do sol. Eles podiam ter a ideia de nadar até a Dinamarca. Cidadãos, por favor, identifiquem-se. Para os turistas, essa frase era uma das experiências inesquecíveis de todas as férias no Mar Báltico, especialmente para aqueles que não conseguiam se identificar, pois a partir de então ficavam à mercê da arbitrariedade.
Carícias noturnas na praia, às vezes, podiam ser interpretadas como uma tentativa de fugir da República. Qualquer um que fosse pego nas dunas simplesmente ficava feliz por ser solto. Toda sexta-feira, 6 navios da Brigada da Fronteira Costeira, saíam pela entrada do porto de Warnemünde e ficavam espalhados ao longo da borda das águas territoriais por uma semana. Sua área de proteção incluía águas internacionais. Depois de uma semana, houve uma troca de guarda. Os turistas mal notavam. Eles ficavam felizes quando podiam admirar os grandes navios. Os pequenos barcos de fronteira armados quase não eram notados. Os navios de brigada da fronteira, suas torres de observação e os postos de controle para a saída de barcos de pesca e de esportes eram claramente visíveis da costa. Mas era proibido tirar fotos dessas instalações. Eu mesmo nunca me atrevia a apontar a lente para essas fortificações da fronteira, porque não havia como brincar com a possibilidade de ser preso por suspeita de espionagem. No final da temporada, as aulas começavam em 1º de setembro. Após, a paz voltava aos resorts à beira-mar do Báltico. Era possível ir a um restaurante ou sorveteria novamente sem filas. As pessoas voltavam à sua vida cotidiana, mas o verão muitas vezes deixava marca. Amigos e colegas que haviam atravessado sem passagem de volta estavam faltando aqui e ali. Eu guardei as fotos daquela época, fotos preto e branco. Elas não mostram nenhum muro, nenhum barco na fronteira, nenhuma torre de observação. Tampouco mostram o drama que ocorreu com os refugiados em alto mar até a borda das águas territoriais da República Federal da Alemanha e da Dinamarca. Elas mostram pessoas olhando para o mar. É possível que os seus pensamentos tenham ido além do horizonte. O que poderia estar lá? Os pensamentos são livres. Os sonhos são invisíveis ou não são. É isso que as fotografias nos dizem.